From Brazil, José Vitor Leme. A PBR está de volta. Começou a competição entre times do PBR Teams. Você vai ver aqui o resultado dos jogos que aconteceram lá em Cheyenne e foi muito bom ver a elite da PBR concentrada novamente num grande evento. E você confere agora os principais destaques do Rodeio em Ação. Salve, salve, meus amigos fãs do Esporte Rodeio e para quem estava com saudade da PBR. Eu sou Thiago Arantes, eu nem iria postar esse vídeo, então antes que você fale, tá atrasado, essa partida já aconteceu há mais de uma semana, eu sei, é porque algumas pessoas pediram para que eu postasse, né? Nem todos tiveram a oportunidade de ver ao vivo, né? Então aqui estamos para falar da primeira partida oficial do PBR Teams que aconteceu em Cheyenne nos dias 25 e 26 de julho, 2 dias de competição. São 8 times nessa competição. No primeiro dia, eles jogam entre si, 4 jogos, uma equipe contra a outra, através de um sorteio. Então são 4 jogos por dia, cada equipe coloca 5 jogadores, portanto uma partida tem 10 montarias. É como se fosse uma sequência de pênalti no futebol, um bate, o outro bate e aí vai indo. É lógico que se der empate, a soma das pontuações das montarias é que define o campeão daquela partida. Eu vou mostrar agora como foram os primeiros jogos do primeiro dia de competição lá em Cheyenne. Vamos lá, a primeira partida foi entre o time do Missouri Thunder contra o Texas Rattlers. Através de um sorteio já ficou pré-definido esses confrontos. E aí, representando o Missouri Thunder, o brasileiro Adriano Salgado, parando no American Gangster, fazendo uma super montaria. Salgado, straight to the pay window for the Missouri Thunder. E essa nota do Adriano Salgado, 89.25, entrou para a história como a primeira nota da disputa do PBR Teams. E foi a única nota dessa partida. Todos os outros 9 competidores caíram e dessa forma a vitória foi para o time do Missouri Thunder. Como vocês veem aí, 89.25 contra 0. Muito bem, o Missouri Thunder venceu o primeiro jogo. Vamos ao jogo de número 2, que aconteceu entre as equipes do Nashville Stampede contra Carolina Cowboys. E já vemos na tela João Henrique Lucas, o brasileiro, representando o Nashville Stampede. No finalzinho ele entortou, caiu pra dentro do olho do furacão e aguarda um resultado positivo. E quando ele vem, a galera vibra e o João faz uma graça. 82.75. E aí vem o time do Carolina Cowboys, representado nessa ocasião pelo campeão mundial, o atual campeão mundial Taylor Swearingen. E o campeão mundial, atual campeão mundial, mostrou a sua habilidade. 88 pontos e a equipe do Carolina Cowboys passa à frente. Na sequência, Boldrell Campbell, também do Carolina Cowboys. Pegou esse pintadinho ligeiro em cima da mão dele, aí ele é especialista, coloca o corpo pra dentro, inclina na curva e vence a força centrípeta. 87.75. E agora cabe ao Fernando Henrique Novaes tentar diminuir essa distância. Rodou para a direita em cima da mão dele, o campeão da PBR Brasil, mais um que representa o Nashville Stampede. 85 pontos para a vibração dos seus companheiros. E ele representa o Nashville Stampede com orgulho, vocês viram ele apontando para o escudo. Outro cowboy de Nashville, Kaique Pacheco, brasileiro campeão mundial. Para os dois lados ele montou fechado, cobrindo o touro. E desempatou, estava 2-2. 86.50 coloca o Nashville na frente. E aí, representando o Carolina Cowboys, o brasileiro recém-chegado nos Estados Unidos, o Wingson Henrique, montando Juju. Não foi uma das melhores saídas do Juju, mas o Wingson fez a parte dele. Ficou próximo da corda, cumpriu os 8 segundos
E agora vamos ver os números. Na tela embaixo você vê a pontuação de cada time. 81,50. Na somatória, o time do Carolina Cowboys ultrapassa o Nashville Stampede. Para comemoração geral. E aí vamos para a montaria decisiva. Para o Nashville Stampede, o Ryan Dertiller entrou na esquerda na mão dele, deu um pulo, veio para o outro lado e ele transfere o equilíbrio com perfeição para o lado direito. Essa montaria, independente da nota, já vai colocar o Nashville na frente e dar ao time a vitória da partida. 83,50 e a equipe vai a 337,75. You called on Ryan Dertiller, you put him towards the end of this round. E o jogo número 3 foi marcado entre o Oklahoma Freedom e o Kansas City Outlaws. O Oklahoma Freedom é o único time que não tem nenhum brasileiro. E nessa partida, tanto os competidores do Kansas City quanto do Oklahoma Freedom caíram dos seus touros. Ninguém parou, então tecnicamente seria um empate. Porém, a PBR fez uma reunião e definiu que quando o empate for por 0-0, ou seja, ninguém parar, é dada a derrota para os dois times. Então, derrota para o Kansas City e derrota para o Oklahoma Freedom. Então vamos ao último jogo da noite, Arizona Red Rides, o time mais abrasileirado, contra o Austin Gamblers, o time do brasileiro José Vitor Leme. E um dos destaques da partida foi Marco Antônio Gucci, cowboy do Arizona Red Rides, que parou nesse touro rodando para a direita e atingiu 86,50. Boa, Japa! E ali você vê de branco o Paulo Krimber, que é o técnico, junto com o Kobe Waits. Não é à toa de ter tantos brasileiros. O Paulo Krimber conhece muito de montarias em touros e confia demais na performance dos nossos brazucas. E não tem só brasileiro no time não, lógico. E tá ali, com os aplausos do técnico, 86,50 vantagem para o Arizona Red Rides. E na sequência, outro brasileiro, Luciano de Castro, marcando mais um gol, pode-se dizer assim, né? Marcando mais uma pontuação, ampliando a vantagem para o Arizona Red Rides. E se vocês observarem, ele bateu a mão na cerca. Lógico que involuntariamente, mas os juízes vão fazer o review. Olha a mão direita dele, como chega a bater, né, no alto da cerca, ó. Bum, bateu e não é apelo, porque ele não usou para se apoiar. É uma defesa, lá os americanos entendem dessa forma. Ele não usou daquele movimento para se equilibrar no touro e voltar em cima dele. Portanto, o Luciano foi avaliado em 85 pontos e praticamente deu a vitória para o time do Arizona Red Rides, porque resta apenas uma montaria do Austin Gamblers e que não é mais possível ultrapassar as duas notas marcadas pelo Arizona Red Rides. E sabe quem vem montar nesse round final? Ele, o brasileiro José Vitor Leme, bicampeão mundial da PBR, voltando de contusão, tinha debaixo das suas pernas o The Ride Stuff. Nada poderia fazer para a equipe, mas ele foi para cima desse touro. E eu vou falar pra você, viu? Sobrou peão. Ele montou pra 16 segundos nesse touro até abriu a perna pra esporear. Ele desce com tranquilidade e fala: eu estou aqui, receba! É o que eu digo, o individual nessa competição não vai contar muito não. Pode ajudar, é lógico, mas se os demais não fizerem a sua parte, de nada adianta. 89 pontos, não dá a vitória ao Austin Gamblers, mas conta para a somatória individual do José Vitor Leme. Quem sabe ele poderá ser o artilheiro do campeonato. Naquele vídeo que eu fiz explicando como que seria o formato da competição, inclusive se você não assistiu, eu vou deixar no final desse vídeo, linkado na tela final, para você entender como será a competição, o calendário e tudo mais. Eu disse que o individual não seria tão importante quanto o coletivo. Esse esporte, dessa maneira agora, virou um esporte coletivo. O cara pode fazer, no caso o José Vitor Leme ali, poderia fazer uma montaria de 100 pontos que ele não iria conseguir ajudar o seu time. Por quê? Porque o restante dos competidores caíram.
e o time adversário fez mais pontos, né? Parou em mais touros, então mesmo que ele fizesse uma super montaria, de nada adiantaria. Adiantaria sim para ele ser o artilheiro do campeonato, porque no final dessa temporada aí, quem fizer mais pontos, o competidor individual, ganha um prêmio. É como se fosse o artilheiro do Campeonato Brasileiro de Futebol. Mas a equipe em si depende do coletivo. E agora vamos ver como foi o segundo dia de game, o segundo dia de jogo, uma equipe enfrentando uma outra diferente. E o primeiro jogo do segundo dia de competição foi entre o Carolina Cowboys e o Arizona Red Rides. Vamos ver como foi a disputa. Começando com o Bodrow Campbell. Tá montando uma barbaridade esse Bodrow Campbell, hein? Na mão ou na contramão, ele monta com perfeição. E o time do Carolina Cowboys conseguiu fazer duas paradas, né? Marcou 2 gols, 2 notas somadas, e essa do Bodrow Campbell contribuiu bastante. Já o time do Arizona Red Rides conquistou apenas uma nota, através do Alisson de Souza, o geminho de Taubaté, que aí vocês veem acompanhando esse touro em cima da mão dele, pregando o antebraço direito na coxa e não dando espaço para o touro. Uma montaria tranquila que rendeu para ele 81,25, mas a vitória ficou com o Carolina Cowboys. Inverteram seus resultados, né? Agora o Carolina fez a sua primeira vitória e o Arizona a primeira derrota. O jogo de número 6, o segundo do dia, Missouri Thunder e Nashville Stampede. Os dois vieram de vitória na partida anterior. E aí vocês veem o brasileiro Thiago Salgado, representando o Nashville Stampede. Os irmãos Salgados foram apartados, cada um está jogando para um time, e nesse caso aí eles se enfrentaram, né? E o Thiago tá montando muito bem, ele foi campeão de uma etapa do Challenge Series, um outro campeonato correndo paralelo, e fez 87 pontos nessa montaria aí, ajudando o Nashville a assumir a liderança dessa partida. E olha o braço direito dele, como ele tem controle absoluto do braço. Pro lado que o touro for, ele leva o braço. É o timão do barco, é o volante do seu carro. Aquele braço contrabalanceia o peso do corpo. E aí vemos o Andrew Alvidrez para o time do Missouri Thunder. Tem que parar para ultrapassar o Nashville. No mesmo lugar o touro engatou uma quinta marcha, veio pro outro lado. E o Andrew Alvidrez achou o segredo do bezerrão. E essa parada foi muito importante porque o Nashville só havia conseguido parar em um touro. E aí o Missouri Thunder, através dessa parada do Andrew, vai a 174,25 e vence a segunda partida consecutiva. Que moral, hein? Na primeira etapa, o time já consegue 2 vitórias consecutivas, vai dar uma moral grande. É o time do Ross Coleman, que você vê aí cumprimentando e batendo palma. E o penúltimo jogo dessa noite, o 7º dessa etapa, foi entre o Kansas City Outlaws contra Texas Rattlers, 2 times que vieram de derrota na primeira partida. Aí você vê o Marcus Mast montando 100 Bad Days, o Moneybull, touro do dinheiro, tem que aproveitar. E o cronômetro brecou com 7,93. Essa é aquela situação em que o competidor traz o braço livre muito para baixo e aí fica a dúvida, tanto é que o juiz está olhando no review ali, se o braço direito dele tocou no touro ou não. Ó. Ele vai encontrar com a frente do touro e aí, resvalou no touro ou não? Na calça de couro não conta, o juiz não vai levar isso em consideração. Ele quer saber se tocou no touro. Para tocar no touro, eles são bem rigorosos, não basta você se apoiar não, só de você relar e tocar, para ele já é considerado apelo. Nesse caso, lá, o juiz não chegou a uma conclusão, então na dúvida, ele não marca o apelo. 87 pontos, sai na frente o time do Kansas City Outlaws. E aí o J.W. Hart, boxeador, é o técnico do Kansas City Outlaws. E agora vamos com o Rafael de Brito, do time Texas Rattlers. O Britinho tá montando demais. E pegou esse touro que mentiu mais que o filtro de beleza do Instagram no começo da montaria e no final também, ó. Quase que pega ele no contrapé.
85,75, não consegue ultrapassar o Kansas City nessa montaria, mas tá perto. Tá 1-1 com vantagem para o Kansas City. E para coroar a vitória do Kansas City Outlaws, aí vocês veem o Dalton Castle passear tranquilo a bordo do Nest Wish. É um touro bom de montar, ó. É o touro que o Taylor Swift puxou a roseta. Mas o Dalton ficou mais tranquilo, seguro, cauteloso e ouviu o toque dos 8 segundos. Garantiu a nota 86 pontos, dando a vitória, a primeira vitória, ao time do Kansas City Outlaws. On the Texas Rattlers, their #1 draft pick. E agora vamos à última partida, o jogo de número 8, Austin Gamblers contra o Oklahoma Freedom, ambos buscando a primeira vitória. E quem abriu o placar, ó, eu tô falando igual aquelas coberturas de futebol, quem abriu o placar foi o Dakota Lewis, que também ficou uma dúvida se ele tinha apelado no touro ou não, lá todo mundo olhando, e aí, vai ter review, não vai? Mas foi avaliado em 85,25. E aí, aprontando esse aranzé na pequena área, o Cláudio Montanha Jr. parou no seu touro a segunda pontuação, a segunda nota do Austin Gamblers. Não desconcentrou ele não, o touro deu uns 3 pulos lá dentro, e o Juninho tava calmo, e comemora. Went to the Yahoo! left, Montagne Jr. gets the whistle. Look, they're called the Austin Gamblers. They're going to go out on a limb every chance they can, but when they can pick their poison. E na sequência, Eli Vestbinder, competidor do Oklahoma Freedom, tem que parar no touro, justificar a convocação, justificar o contrato. E ele fez a parte dele. O Eli conquista 86,25, não vai ultrapassar o Austin por enquanto, porque ele estava com 2 montarias, dois gols, vamos dizer assim, mas já diminui a distância. E na sequência, Case Roberts, olha que montado que ele faz no Magic Brew. E o touro manteve a mesma intensidade e até chegou a aumentar a potência dele ali, a intensidade no final da montaria. E puxou o corpo dele pra frente, só que lá eles não dão apelo. Ele bateu cabeça com cabeça, a cabeça dele na cabeça do touro. Olha ele no ritmo, um espacinho que ele deu, o touro puxa ele, ó, pá! Uma pancada considerável, mas ele terminou a jornada de trabalho. E no review, o juiz falou, não foi apelo, segue o jogo. E olha a nota dele, 90,25, ultrapassando a equipe do Austin Gamblers. E agora sim, está nas mãos de José Vitor Leme. Nessa ele pode decidir. E olha como ele rema baixo na contramão. Ele não abre o braço de equilíbrio. E ele para no touro. Afinal de contas, o percentual de aproveitamento dele é altíssimo. E ele vibra, comemora, receba! E os amigos vão lá comemorar porque essa foi a primeira vitória do Austin Gamblers. Independente da nota, né? Porque estava apenas uma montaria atrás e com 86 pontos, o Austin Gamblers vai a 257,50 e conquista a primeira vitória. O Michael Gaffney vai lá cumprimentar o Vitinho. Michael Gaffney é o campeão mundial de 97 e técnico da equipe. Brought it home for the team. Depois de finalizados os jogos desse segundo dia de competição, o técnico de cada equipe escala um competidor para montar no round bônus. 8 montarias, 1 por equipe. E aí vocês estão vendo o José Vitor Leme no round bônus, parando no Montana Jacket e fazendo uma super montaria, 90,75. A segunda melhor nota do round bônus, porque a primeira foi do Taylor Swift parando no AMG 2, 92,50. E como eu já expliquei no vídeo anterior, o round bônus serve para critério de desempate. A maior nota conquista 8 pontos, a segunda 7 pontos e assim por diante. E essa é a tabela final da etapa de Cheyenne. Foram 2 dias de competição, 2 jogos por equipe, e o único time a vencer 2 jogos foi o Missouri Thunder. 2 vitórias, por isso que ele está no topo da tabela. E aí, para critério de desempate, haja vista que Carolina Cowboys, Austin Gamblers, Arizona Ridge Raiders, Nashville Stampede e Kansas City Outlaws venceram uma partida e perderam outra, portanto estavam com uma vitória. O resultado no round bônus
foi decisivo para essa colocação. Vejam, o Carolina Cowboys, o time do Taylor Swift, foi o segundo colocado em Cheyenne justamente pelo desempate do round bônus. O Austin Gamblers em terceiro e assim por diante. E as equipes que perderam os 2 jogos, Oklahoma Freedom e o Texas Rattlers, ocupam ali a 7ª e a 8ª colocação. Novamente, o round bônus definiu essa ordem. O Oklahoma Freedom conseguiu 5 pontos de bônus e ficou na 7ª colocação. Então essa é a tabela e essa foi a primeira partida do PBR Teams. E aí, o que vocês já acharam? Deixa aqui nos comentários. Você gostou do formato da competição? Qual time você está torcendo? Um grande abraço e até a próxima!